Olá, bem-vindo ao Café com Fé para você que está assistindo aqui ao vivo. Boa tarde, boa noite para você que está assistindo gravado. Nosso devocional que acontece toda terça-feira aqui, 8 horas da manhã. Nosso encontro onde a gente medita na palavra do Senhor Jesus, onde a gente não defende aqui nenhuma placa de igreja, nada, não fala de religião, mas sim fala daquilo que realmente transforma a nossa vida e tem edificado a vida de tantas pessoas aí pelo mundo inteiro. E o Café com Fé já existe aí um pouco mais de 2 anos, né? Quase 3 anos já. E é um prazer ter você aqui com a gente, pra gente se reunir. E não só cuidar das vendas, né? Hoje toda terça-feira aqui é um dia muito especial. Porque além da gente começar o dia, né? Cuidando da vida espiritual à noite, às 21, nós vamos ter o nosso encontro de falar de conteúdo. Lá a gente vai falar sobre vendas, estratégia. E para quem assiste no YouTube, a gente tem um canal no YouTube só de fé e um canal no YouTube só de estratégia de vendas. Então, como essa live ela vai pro YouTube de fé, tem o Instagram Café com Fé BH. Eu vou digitar ele aqui. Café com Fé BH. Deixa eu ver se eu digitei certo. E lá a gente é um Instagram onde a gente só tem devocional. Segunda, quarta, sexta-feira, às 18 horas. E quando eu preciso mudar o horário por conta de viagem, enfim, eu sempre aviso lá. Quem tá aqui pela primeira vez, depois manda aqui. Primeira vez, eu sei que tem chegado lojistas aí todos os dias nesse Instagram. E dão de cara aqui, tem aquele sentimento que, meu Deus, entrei na live querendo uma dica, um conteúdo. E dei de cara ali com algo que eu precisava, mais importante do que a venda. Que era ouvir uma palavra, né? Que é a gente aqui aprofundar nas escrituras, que é o livro que move a minha vida. Então, eu gosto sempre de explicar aqui para quem está pela primeira vez. Mai, bem-vinda! Quase xará, tá? Meu nome é Maiara. Bem-vinda aqui, tá? No nosso encontro de devocional aqui. E Camila, bem-vinda também. E aí, como eu expliquei aqui no início, tá? Desde quando eu era lojista, empreendedora, o Café com Fé já existe, é uma direção de Deus, não é um ego da Maiara, tá? Então, sou a menor de todas aqui, se tem alguém que tem que ser honrado, é o Senhor Jesus, que eu resisti muito tempo para poder estar no Café com Fé aqui, nas lives, até porque eu não tenho nenhum estudo aprofundado, só conheço ali o que eu tenho meditado na palavra, nunca li a Bíblia inteira, então assim, eu não tenho nenhum título, nenhum cargo na igreja, até que o Senhor Jesus venha me chamar para algo. Então a minha missão aqui, eu não sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa espiritual, que é totalmente diferente. Então a minha missão aqui é aprender junto com cada uma de vocês que aqui estão, tá? Então vamos juntas aqui, vocês podem interagindo no bate-papo. Jô, bem-vinda! Espero muito poder contribuir aí para sua loja e também que o Café com Fé venha contribuir para sua vida espiritual, para nossa vida espiritual, né? Então vamos lá. Não importa a sua religião, aqui nós estamos reunidos por um só propósito: conhecer o Senhor Jesus, conhecer mais a palavra dele, tá? Então vamos lá. Eu sempre começo aqui com eu queria colocar um fundo aqui, uma música, mas meu tablet está desligado. Vamos ver se ele pega uma carguinha aqui pra gente ligar um fundo musical aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui nos rendemos aos teus pés, clamamos pela tua misericórdia, que o Senhor possa se inclinar, o Espírito do Senhor possa pairar aqui sobre nós. E nós paramos tudo para ouvir a tua voz. É um privilégio, é um prazer estarmos aqui para aprender mais do Senhor, que o nosso eu, nosso ego, nosso achismo, a nossa religião, tudo aquilo que a gente já aprendeu um dia, a gente venha desaprender para aprender com o Senhor, para que o Senhor venha revelar a verdade que está registrada nas Escrituras, que a revelação venha do teu trono para dentro de cada um de nós, que o Senhor venha transformar mentes, corpo, alma e espírito, que hajam antes e depois desse nosso encontro aqui, que não seja só mais uma live, só mais um momento onde as pessoas nós vamos, né, nos surpreender, nós vamos ficar impactados com uma palavra forte, mas que não há transformação. Se não tiver o poder do Senhor no meio de nós, o que importa estarmos aqui? Não queremos ser conhecedores apenas da letra, não queremos ser pessoas sábias e estudiosas apenas, nós queremos ser cheios do teu poder, cheios do teu espírito, para que o Senhor possa nos usar como testemunha viva da tua grandeza. Então abençoa cada pessoa que aqui vai chegar, aquelas que aqui estão,
que o Senhor venha operar aquilo que homem nenhum pode fazer, que é a revelação da tua palavra, a revelação do teu Espírito dentro de cada coração aqui, que o Senhor venha nos dar o dom do arrependimento, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que o Senhor possa tirar as vendas e que o fogo do Senhor, o Espírito do Senhor possa queimar dentro de nós, possa nos limpar de tudo aquilo que a gente um dia pensou que estava te agradando, mas que o Senhor venha nos levar até o único caminho que nos leva até o teu trono, que é o centro da tua vontade. Eu levanto essa palavra aqui e consagro ao Senhor. Essa palavra que é pura, santa, cristalina, essa palavra que é o alimento para nossa alma. Que aqui o Senhor venha nos preencher com aquilo que nós precisamos, não com aquilo que nós achamos que precisamos. Que o Senhor venha ser exaltado nessa manhã. Que o seu nome seja o único honrado e glorificado aqui. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, já tem várias lives aqui, tá? Pra vocês que estão aqui pela primeira vez. E tem também o Café com Fé BH, quem quiser acompanhar, a gente tá fazendo um propósito em meados de 4 horas da manhã, até quase 5. A gente tá fazendo um propósito para fortalecer o nosso devocional, o nosso momento de oração e meditação na palavra, esse tempo de qualidade, para que a gente possa se fortalecer e conseguir ter mais clareza sobre a vontade de Deus para nossa vida, né? Então, é algo que tem me fortalecido muito, tá sacrificando de acordar um pouco mais cedo, porque eu durmo muito tarde, então para mim é difícil acordar cedo, mas tem sido engrandecedor. E a gente acorda ali, cada um vai 4h30, até 4h59. E aí a gente toma um banho gelado para despertar, vai lá, pega a palavra, primeira coisa, antes de mexer no celular, é pegar a palavra, e aí como que você vai fazer seu devocional? É você e Deus. Você vai meditar na palavra, vai ficar sozinha, vai fazer a sua oração, uma oração de qualidade, que eu tenho certeza que as coisas vão transformando a partir desse momento que a gente não fracassa nessa batalha, nessa frente de batalha, que é uma vida de oração, que é tão óbvio, né, tá falando isso, mas muitas pessoas têm negligenciado isso, que é o que vai nos levar aí a alcançar o batismo, o fogo de Deus, que é o que a gente tem aprendido lá no outro Instagram, Café com Fé. Então vamos lá, eu quero falar sobre Mateus 5 aqui, tá? Sobre as bem-aventuranças. Eu tava falando hoje de manhã, até pouco tempo eu não sabia, né, que ia ser falado. Então, fica difícil às vezes a gente trazer uma antecipação, né, o pessoal da minha equipe, traz aí o tema antes pra gente fazer uma capa, mas não sou eu, né, tem que ser Deus que tem que dar a direção. E aí eu caí aqui nas bem-aventuranças, e antes da gente entrar nas bem-aventuranças, a gente vai entender um pouco mais sobre esse versículo aqui em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aqui a gente então já quebra aquela crença de que somos salvos pela graça, né, pessoal? A gente é tão inteligente, Deus nos deu uma capacidade de pensar, de refletir. O problema é que às vezes a gente tem preguiça disso, né? Então a gente faz as coisas no automático e leva a nossa vida espiritual também no automático, achando que está agradando a Deus por fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo apenas, ou alguns rituais que a gente tem tanto falado aqui no Café com Fé. Então, esse é um versículo muito forte, eu não sei o que provoca dentro de vocês, se vocês quiserem compartilhar aqui nos comentários, né, qual que é a percepção que vocês têm ao depararem com uma fala dessa no livro de Mateus, onde é um livro onde o próprio Mateus 7:21, quer ver? Mateus 7, é o próprio Senhor Jesus falando com a gente aqui. Na Bíblia que eu tenho tá escrito em vermelho. São palavras de Jesus para todos nós. Nem todo o que fala, ó Senhor, Deus é meu... Ele é a minha força, é o meu Deus é tudo pra mim. Mas, na prática, a gente sabe o que realmente isso representa, né? Deus ser tudo em nossa vida, colocar Ele em primeiro lugar, através das nossas atitudes. Será que a gente já parou pra pensar e já fez prova da nossa fé pra saber se a gente realmente está na fé? Então, normalmente, a gente vai ali, como eu falei, no automático, e o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas, daquelas que permitem, tá? Então, tudo é permissão e é escolha nossa.
Então, nem todos, sabe? Isso é muito forte. Que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O reino dos céus é o trono de Deus, onde ele está sentado, Jesus à direita do Deus Pai. Então, nossa vida aqui é em prol de permanecer em obediência, como o Howie, eu não sei pronunciar. Howie, é isso aí? Falou aqui. Isso aí, nem todos que falam, é a nossa vida, né? É a nossa entrega, a nossa dedicação, são as nossas atitudes, a nossa obediência à palavra, que vai dizer que nós vamos herdar, é uma herança para os filhos. E nem todo mundo é filho, isso é um escândalo, né? E, poxa, Mayara, como assim no Instagram de moda você tem coragem de falar que nem todos somos filhos de Deus? Eu ouvi a minha vida inteira que todos somos filhos de Deus. Não, se você for parar para ler a palavra de verdade mesmo, aprofundar, ter curiosidade para isso, não depender só do que falam de uma pregação, você vai ver que nem todos. Leia lá João 14, depois vá lá. Anota aí no seu caderno, que eu quero que você faça isso. Não fica só aqui na live. Eu vou depois entrar lá em João 14 e vou aprofundar para entender o que é ser filho de Deus de verdade. É quem faz a vontade do Pai. Aqui mesmo está falando se todos fossem filhos de verdade, todos iam herdar o reino dos céus. Se a salvação já tivesse sido conquistada apenas pelo que Jesus, que foi muito forte, fez naquela cruz... e aí, então por que a gente tá aqui nessa live, né? Por que o Senhor Jesus ainda, ele quer usar pessoas para anunciar o reino dos céus? Para falar sobre o arrependimento, para falar sobre a entrega. Por que ele deixou aqui registrado em Mateus, João, Lucas, Marcos, tantas parábolas para explicar o que era o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a uma pérola que foi achada num campo perdida. O reino dos céus é semelhante a tantas coisas para que a gente viesse entender com clareza o que é de fato herdar o reino dos céus, o que é de fato ter vida com Deus. Então, aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Então, aqui a gente já quebra isso, né? De que todos são filhos de Deus, de que todos estão salvos. O reino de Deus é tomado por esforço. Eu não sei qual que é esse versículo, tá? Não sou boa para gravar versículo e capítulos e livros. Alguns que são mais fortes para mim, eu sei, como João 3, que para mim é algo que é uma das passagens mais fortes da Bíblia para mim. João 3, é a conversa de Jesus com Nicodemos. João 3 todo. João 14, que fala sobre realmente quem é que tem vida com Deus, o que significa ter vida com Deus. Atos 2, para mim, é muito forte também, que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre os discípulos, o início da igreja. E alguns ou outros eu sei, tá? Mas então eu não sei todos. Só que tem sim um versículo que fala que o reino de Deus, quem souber e quiser anotar aqui, porque depois cada um vem e busca aí em casa, abre a Bíblia e lê, tá? O reino dos céus é tomado por esforço e violência. Não é só o esforço, é também a violência contra o nosso eu, contra o nosso achismo, pra gente alcançar. É só aqueles que buscam, lutam, perseveram até o fim que vão realmente herdar essa vida. Então, o que é então fazer a vontade do Pai? É aí que a gente vai entrar aqui nas bem-aventuranças, que é Mateus 5. Eu vou ver se vai dar pra gente falar de todas, mas é o Espírito Santo que vai nos conduzir então. Sermão da montanha, as bem-aventuranças. Jesus aqui começa falando, Mateus 11, 12. Show. Mateus 11, 12. Ó, a Elo tá falando aqui que lá tá falando. Em Mateus 11, 12 fala que o reino de Deus é tomado por esforço. E é o próprio Jesus que tá falando isso lá, né? Tá em vermelho aqui. O próprio Jesus falando pra gente. Então vamos lá. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Jesus era um homem do monte, hein? Ele vivia ali no monte, orando na madrugada, vivia buscando, pra nos dar exemplo do que é ter vida com ele de verdade, que não tem nada de físico. Deus, ele é espírito, então importa que a gente esteja em espírito conectado para ouvir a voz dele. Primeiro a gente ouvir, mas a gente está mais preocupado em falar com que ele nos ouça do que a gente ouvir a voz dele como uma live dessa. E parabéns, né, para vocês que estão aqui ouvindo, porque nem todo mundo tem paciência, nem todo mundo acha que isso é importante. Tem gente que se escandaliza aqui, que tá do outro lado, ouve algumas coisas. Que essa menina tá falando? Quem que ela pensa que é pra falar isso? E aí eu já me lembro lá do livro de Atos, no início, quando os discípulos começaram a anunciar a palavra de Deus, que eles foram perseguidos e realmente questionados. Com que autoridade você fala isso? Então, a gente não precisa entrar numa faculdade
para conhecer a palavra de Deus. É só a gente dedicar tempo, separar e ser curioso. Não tô entendendo uma letra, vou lá no Google, procuro o significado dela, levanta a Bíblia pro alto, que é um dos segredos, antes de você ler a palavra, levantar ela, falar assim, fala aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero, me dá a direção, ainda que seja uma palavra, um versículo, mas que eu possa entender, que venha testificar dentro de mim. Então eu consagro esse nosso momento aqui pro Senhor falar comigo. E aí, são detalhes, né, que agradam a Deus são detalhes que agradam a Deus. Carol, então leia lá em João 14, tá? Deus que fez, ele criou, né, todos nós, mas nem todos nós queremos herdar isso. Então, nós precisamos buscar para nos tornar filhos, porque ele mesmo fala que se a gente não nascer de novo, nós não podemos herdar a vida eterna. Ele fala isso com o Nicodemos, que era um pregador da palavra, um conhecedor da Bíblia, de trás para frente. Se eu sentasse com o Nicodemos, eu ia sair de cabeça baixa, porque ele conhece a Bíblia mais do que eu. Eu nunca li a Bíblia inteira, mas o próprio Senhor Jesus virou para ele, Nicodemos, se você é nascido de pai e mãe físico, você é filho de pai e mãe físico. Mas para você ser filho de Deus, você precisa nascer do Espírito. Então se torna filho de Deus quem nasce do Espírito Santo. Nascemos como almas viventes, mas para nos tornarmos almas vivificantes, nós precisamos nascer do Espírito de Deus. Então precisa de um trabalho de parto, é uma dor que a maioria das pessoas não querem vivenciá-las. Então existem criações de Deus e filhos de Deus. Então são mistérios que o próprio Deus ele revela à medida que a gente busca. E aí ele testifica dentro de nós. E não é pra desfazer de ninguém. Ele tá aqui nessa live não pra falar quem é quem aqui, né? Tanto que eu me coloquei como a menor de todas aqui. Mas é porque ele quer abrir os nossos olhos para que porque a vida espiritual é mediante essa violência contra o nosso eu. E a gente precisa lutar, buscar isso, buscar essa conquista que já está à disposição de todos, de fato. Mas é só daquele que realmente quer e busca. Porque o Espírito Santo ele é muito puro. Como que a gente pode dar um falso marketing desse Deus puro? Como que... É por isso que muitas pessoas se escandalizam. Olham para alguém que fala que é de Deus e falam assim, nossa, mas para ser de Deus assim, o nome dele é muito santo para ser comparado com todo mundo. Então a pessoa realmente tem que andar separado, tem que ser diferente. Ela não precisa falar que é alguma coisa, sabe? O Espírito Santo brilha, como lá no livro de Atos, sobre o rosto de Estevão, a face de Estevão, era como uma face de um anjo. Então Deus quer usar todos nós que estamos aqui nessa live, quer que nós venhamos nascer do Espírito dele. Porque só vamos herdar o reino do céu se nós nascermos, se nos tornarmos pessoas espirituais. Esses são filhos, aqueles que são conectados em espírito, que nascem do Espírito Santo. E para isso tem que ter dor, trabalho de parto ali mesmo. Deus precisa trabalhar na vida dessa pessoa para que ela ande separada. Porque não é à toa que ele fala aqui que nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. E é só aquele que faz a vontade do Pai. Em João 14 fala, né? Esses são os meus filhos de verdade, aqueles que me obedecem. Aí eu vou vir até ele, eu e meu Pai farei morada dentro deles. Então é uma verdade dura de se ouvir, eu também doeu pra mim, mas quanto mais a gente aprofunda, são coisas que a gente fica, meu Deus, como assim? Eu achei que era assim. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente acha e buscar de Deus a verdade. O Senhor revela, testifica dentro de mim isso que está sendo falado. Eu vou buscar, eu vou correr atrás. Deus vai ter que revelar pra mim a verdade. E Ele vai mostrar. E a gente tem que estar disposto e aberto para Ele falar aquilo que a gente precisa. Não aquilo que a gente acha e é mais confortável. Porque falar que todos são filhos de Deus é confortável. As pessoas vão relaxar. Eu sou filho de Deus, a hora que der, Deus me entende, Deus me perdoa. E não foi o discurso de Jesus quando ele veio aqui como homem. Ele veio anunciar o reino dos céus, o arrependimento, ele veio anunciar a vida eterna e a verdade precisa ser dita, doa realmente aí a quem doer. Vamos lá, vamos entrar aqui. Então Jesus vem da multidão pra gente ver então quem é que faz, o que é fazer a vontade de Deus. Vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então ele estava ali no monte e os discípulos se aproximaram dele e abriu a boca e os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. O que vocês entendem como os pobres?
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí vem as interpretações. Muitos acham que, poxa, para que eu seja filho de Deus, eu tenho que ser pobre. Eu não posso adquirir nenhuma, por exemplo, nenhuma riqueza. Então, o reino dos céus não é dos ricos e nem dos pobres. É para os arrependidos. Porque para quem realmente reconhece a voz dele e anda junto com ele, anda colado com ele, que busca essa intimidade, que busca essa comunhão. Por isso que é um trabalho de parto, a gente nascer do Espírito Santo. Porque tem que promover dor mesmo, sacrifício, a gente é rejeitado, a gente é confrontado por pessoas que, conhecedoras da palavra mesmo, a gente é criticado. A gente vê Jesus ele foi criticado aqui pelos religiosos, né? Paulo perseguia a igreja e achava que estava fazendo a vontade de Deus. Então, os que mais se levantavam contra Jesus eram aqueles que tinham títulos, eram aqueles que vestiam vestes maravilhosas, eram aqueles que conheciam a Bíblia e que criticavam Jesus. Peraí, não é bem assim não. Você está negligenciando as leis de Moisés, mas Jesus veio para fazer uma nova aliança, para escrever as leis dele no nosso coração, não numa tábua de pedra. E muitas pessoas se apegam ainda muito no que aconteceu, só no que estava registrado nas leis ali de Moisés, quando Jesus ele veio para fazer uma nova aliança. E por isso Jesus ele foi muito criticado mesmo, muito questionado. Peraí, não acho que é assim. Então, e você vê que eram pessoas conhecedoras da palavra. E nos dias de hoje acontece do mesmo jeito, da mesma forma. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito são os humildes, as pessoas humildes, aquebrantadas. Esse é um dos princípios para Deus trabalhar na nossa vida. E eu sei que é tão difícil, né, a gente ser aquebrantado, a gente passar por cima do nosso ego, passar por cima de coisas que a gente aprendeu por muitos anos, né, que a gente ouviu, algo que a gente seguia, ou uma religião, e vem Deus, às vezes, quando a gente busca mais intimidade, ele fala algo que a gente se sente ali constrangido, até confrontado. Peraí, Deus, eu não concordo com isso. Ele até se agrada quando a gente fala, peraí, esse negócio aqui, como eu já questionei a Deus, falei com ele, Deus, por que o Senhor criou o ser humano, a gente, sabendo que Adão e Eva iam fazer? Por que o Senhor fez isso? E ele se agrada quando a gente lê e não concorda muito. Fala, peraí, esse negócio aqui, não tô entendendo. Me explica melhor. Ele gosta de que a gente faça isso, para que ele venha falar pra gente, se a gente estiver realmente conectado e interessado nos interesses dele. O problema é que muitas das vezes a gente abre a Bíblia querendo uma resposta para nossa vida pessoal apenas, e não para fazer a vontade dele, né? Então aí que a gente vê a diferença daquelas pessoas que querem realmente nascer de Deus ou querem só uma bênção, ou querem só que ele, como se ele fosse um garçom. Mas Deus tem que me responder, Deus tem que dar a direção. Nossa, eu tô sendo injustiçada, ele não responde as minhas orações, ele não deve nada pra gente, nada, absolutamente nada. Então, isso é ser pobre, é ser humilde, tá? Uma pessoa que realmente é quebrantada. Esse é o verdadeiro significado aqui de ser pobre em espírito, porque dele é o reino dos céus. Uma pessoa que realmente ali, às vezes, se precisar, fica calada. Uma pessoa que sabe perdoar. Uma pessoa que sabe ouvir, sabe se colocar no lugar do outro. E muitas das vezes, se a gente não estiver conectado, isso é bem difícil, né, para nós seres humanos. E aqui tem até uma explicação na Bíblia que eu uso, algumas discussões quanto ao tipo de pobreza que o Senhor Jesus se referenciava, material ou espiritual. Porém, se analisarmos bem a expressão em espírito, entenderemos o real sentido do que ele falava. Essa pobreza em espírito está relacionada a um profundo sentimento de humildade, que nos faz reconhecer a nossa miséria espiritual e a nossa condição de pecadores. A gente reconhece. Essa humildade, que é um dos princípios para a vida com Deus. O arrependimento vem através de uma humildade. A pessoa reconhece que ela é falha, que ela é pecadora, que ela não sabe nada ainda. E eu não sei realmente, gente, nem a metade da verdade sobre Deus. Ainda quero que Deus revele muito mais sobre os segredos, encantos, encantamentos dele para a minha vida. E então é isso, a gente chega diante de Deus, ó Senhor, eu sou falha, sou pecadora, eu quero ser uma pessoa diferente, transformada, eu quero nascer do teu espírito. Se eu tô enganada, me mostra, porque eu não quero me apegar àquilo que eu acho que é verdade. Eu quero conhecer a verdade que faz parte da tua palavra, que desce do teu trono, e eu tô aqui humildemente para reconhecer as minhas falhas. Eu não tenho sido uma pessoa que tem te agradado, ou enfim, cada um no caminho que segue.
A gente nunca pode se achar, bater no peito, não, eu já agrado Deus, não, eu já faço a vontade de Deus. Não, quanto à minha vida com Deus, já tá tudo em paz. Eu tenho certeza que eu tenho agradado, eu tenho certeza que Ele é comigo. A gente confessa, assim, palavras positivas, mas no nosso secreto a gente precisa reconhecer as nossas falhas. Isso é humildade, isso é ser pobre, é reconhecer que depende dele. Totalmente, completamente, a nossa vida depende. Se eu tô passando por qualquer situação, seja feliz, seja ruim, a minha vida depende dele, a glória é dele. Glória a Deus porque eu tô passando por esse desafio. Glória a Deus porque eu tô prosperando. Glória a Deus porque minha loja é um sucesso. Glória a Deus porque eu tô passando essa dificuldade, que ele quer me ensinar alguma coisa. E a gente reconhece a dependência dele, até para pedir permissão para fazer qualquer coisa, para contratar até um funcionário. São detalhes, né? A gente... Pra comer, você levanta e consagra a comida. Às vezes, quando eu tô no restaurante e levanto uma comida pra consagrar, as pessoas se escandalizam, porque não é uma coisa comum. Você fica assim, o que essa menina tá fazendo, né? Você pega um prato, levanta, ele, Senhor, consagro ao Senhor. Isso é temor, detalhe. As coisas de Deus estão nos detalhes, que a gente às vezes acha que não faz diferença. Não faz diferença, mas sim, detalhes, são nos detalhes. Não é visível para muita gente, é visível para aqueles que realmente buscam tirar essa venda dos olhos. Beleza, vamos passar para o próximo aqui. A gente já entendeu então, né, o que é uma das coisas que é fazer a vontade de Deus, que é essa humildade que ele fala. Feliz é essa pessoa que é humilde de espírito, porque o reino dos céus é dessa pessoa. Porque ele só consegue começar a trabalhar num coração humilde, quebrantado. Eu tô falando aqui na live, tem muita gente que tá endurecendo o coração. Muita gente tá ouvindo aqui falando assim, nada a ver isso aí. E não concordo. Então, se a gente já começa a ouvir a palavra de Deus, não tá disposto a aprender um pouco mais, que ninguém sabe de nada aqui, e sai daqui, vai lá e busca pra Deus, eu quero que o Senhor revela pra mim. Mas peraí, por que isso tá sendo falado? Senhor, por que o Senhor me levou nessa live pra ouvir isso? Será que tem alguma coisa que eu ainda não sei e que eu preciso aprender? Tô aqui à disposição pra aprender, Senhor. Eu tô confusa, mas eis-me aqui, me fala, me mostra. Não endurecer o coração. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nossa, então ok. Para interpretação física seria assim: bem-aventurado você que tá chorando, que você tá sendo humilhada, porque você não tá conseguindo pagar suas contas. Isso aí, Deus vai te honrar. Deus vai honrar, vai levantar você aí dessa situação que você tá vivendo no seu casamento. Ou Deus vai levantar você dessa situação que você tá vivendo com seu filho. Isso que você tá vivendo é uma prova, gente. Vamos, né, respirar fundo. E quando Deus permite situações na nossa vida, que a maioria delas somos nós que nos enfiamos, eu falo que eu passei recentemente por uma situação que eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, por que tá acontecendo isso comigo? Quando eu abri a Bíblia, eu já contei aqui. Quando eu abri a Bíblia, eu falei, Senhor, fala comigo, sabe qual o versículo que eu abri? Para de olhar o cisco no olho do outro e olha pra trave que tá no seu. Eu falei, hã? Como assim? Eu que fui enganada? Como que o senhor tá me deixando um versículo desse? Aí que eu pensei, né? Se Deus me deixou esse versículo aqui, porque alguma coisa de errado eu tô fazendo, eu preciso entender. E aí eu comecei a buscar, Senhor, revela o meu coração. Mostra aqui as medidas dele, me faz me enxergar. Eu quero entender onde que eu tenho falhado, a podridão que existe dentro de mim me mostra, porque eu não quero, não aceito isso. Me mostra o caminho de onde eu tenho falhado com o Senhor, para que isso venha ter acontecido. E Deus me mostrou. Por isso a gente começou a fazer o propósito. Quando ele vê ali que a gente tá indo aos poucos saindo do caminho, ele usa situações para nos fazer um chamado, para nos despertar. Só que o problema é que a maioria, quando vê um problema, se afunda nas murmurações, nas reclamações, só no choro e não se revolta contra aquilo, contra esse levante sobre a sua vida, e não reconhece, não tem autorresponsabilidade. E quer atribuir a terceiros, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Não, mas eu não. Eu oro, eu choro. Então não é pelo muito chorar. Não é porque quem fica só reclamando e chora, acha que vai ser bem-aventurado. Não, ele tá falando daqueles que choram pelos seus pecados. Isso aqui fala sobre aqueles que choram por ter falhado, que choram pelos pecados que existem no ser humano e que choram também pela alma das outras pessoas.
que vivem, que agonizam como Jesus. Estavam ali naquela cruz sendo pregado, crucificado. Ele estava ali intercedendo pelo povo. Senhor, perdoa eles que eles não sabem o que estão fazendo. Perdoando o ladrão da cruz, preocupado com a família. João cuida de Maria, Maria cuida de João. Esse choro, será que a gente tem chorado pelo monte de pessoa que está indo para o inferno sem a salvação? A gente tem agonizado por essas pessoas que estão sofrendo, que precisam da palavra? Nos continentes, muita gente precisa ouvir a palavra. E cada um, Deus vai usar de um jeito. E a missão nossa, gente, de ter vida com Deus, de ter o fogo de Deus, o batismo com o Espírito Santo, é ganhar almas. Entendeu? É ganhar almas. Você recebe o selo de Deus para ter tudo dele dentro de você, o fogo dele dentro de você, pra gente conseguir viver nesse mundo podre sem nos corromper, pra gente conseguir passar ileso do vale da sombra da morte, ainda que a gente venha quase que cair. Mas Jesus fala, não temas, eu sou com você, passa. Isso é um vale, isso vai passar. E vocês vão passar por tribulação, vão passar por um momento difícil, mas não abaixem a cabeça, continuem olhando para o reino do céu. Não foi isso que Jesus fez? Jesus passou por um monte de coisa aqui e continuou olhando para o alvo, porque ele sabia o que estava esperando por ele. E será que a gente tem se preocupado por o que está esperando por nós no dia do juízo, né? No dia que a gente vai estar de frente de Deus? A gente tem que chorar aqui pelas coisas que a gente tem deixado de fazer em prol do reino. Muitas das vezes não tem tido consciência disso. Se o que eu tenho deixado de fazer pelo reino. Imagina a gente lá diante do trono. Poxa, eu queria contar com você nessa situação aqui, nessa cidade, com essas pessoas. E você estava muito ocupada. Você não tinha tempo. Você só tinha tempo para sua família. Você só tinha tempo para as distrações. Que hoje as distrações veio... a representação do próprio diabo, pra gente não ter tempo para Deus, que é a palavra que a gente mais ouve hoje, né? Eu não tenho tempo. Não tem tempo. E aí, mas, poxa, precisava de você nessa missão aqui, mas você não teve tempo pra mim. E à medida... Aí é uma outra coisa que o povo já mata quando escuta. Além de que nem todos são filhos de Deus. Que quando a palavra fala que à medida como nós medimos as coisas aqui, nós seremos julgados da forma que a gente vive. Aí o povo, como assim? Mas Deus é amor. Jamais ele é misericórdia. Ele não vai medir a gente, porque nós somos pecadores. Mas tá escrito na palavra. Só você buscar lá. Tá escrito. À medida como a gente vive aqui, é justiça. Porque o trono dele, a base é justiça. A base do trono de Deus é justiça. Ele é amor, mas a base do seu trono é justiça. Ele é fogo consumidor também. A gente esquece disso, né? Ele é esse fogo. Ele é o justo juiz. A gente esquece disso, né? Muitas das vezes. A gente só se apega no amor, na misericórdia. E que, de fato, ele é muito misericordioso. Por isso que ele tá fazendo essa live pra gente. Pela misericórdia dele. Porque a gente não merece nem essa live. Não merece. Não merece a glória dele. A gente não merece a luz dele. A gente não merece nada dele. A gente é muito falho. Eu falo por mim, né? Não sei se vocês reconhecem isso. Mas nossa, misericórdia. Só se não fosse pela misericórdia dele, não tava aqui. E então esse choro aqui é o quanto a gente chora em prol dos nossos pecados, pela misericórdia dele, quanto a gente clama, o quanto a gente vive ali vida de oração, tem tempo para isso, se dedica para isso, e o quanto a gente chora pelo nosso próximo. Porque o segundo mandamento é amar nós mesmos como a gente ama o nosso próximo. É amar igual. E a gente vive num mundo onde a bolha é nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade, não a tua. É a minha que seja feita, Deus. A tua pra mim não importa. Peraí, eu não quero ouvir tua voz agora não. Deixa eu falar, que eu preciso. E a gente não para pra ouvir. Eu vejo muito como que eu ouço a voz de Deus. A gente não se conecta com ele, Espírito, é rápido. Lê ali um versículo. Opa, beleza, faz o nome do Pai. Pai nosso que está nos céus, Deus, amém. Pronto, e acabou. E quer ouvir a voz de Deus como? Se a gente não aprofundar. Por isso que ele fala, nem todos que dizem Senhor herdarão. A porta é estreita e o caminho é estreito também, tá? A porta é estreita e o caminho é estreito. E o caminho é estreito. Na medida que você mede os outros, é isso aí. Se a gente perdoar, a gente vai ser perdoado. Se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. Na Bíblia fala. Nós que fazemos nosso tempo. É verdade, Rô. Isso aí. O mundo está assim. Eu estou bem, o resto que se dane. É isso aí. Eu tô bem, tá ótimo pra mim. Que dia que nós paramos uma noite, por exemplo, pra buscar por nós e pelo nosso próximo? Fizemos um clamor por alguém que a gente nem conhece. E eu tenho pedido a Deus essa sensibilidade. E a gente tem coisas que tem que pedir.
Pedir. Eu compartilhei lá no canal do Telegram uma oração, a gente tem compartilhado lá vários áudios de um livro que eu li, que eu achei muito forte. Senhor, me dá sensibilidade pelo próximo. Me ensina a agonizar pelo próximo como o Senhor, a dar minha vida também pelo próximo, em prol de ajudar as pessoas. Claro que primeiro é a gente, né? Também, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa vida? Então, são detalhes que às vezes a gente se apega só a alguma coisa e acha que tá agradando a Deus. Então, primeiro é nosso relacionamento com Ele. Amar ao próximo como a nós. Então, primeiro, máscara em nós, transbordo em nós para transbordar na vida de outras pessoas. E é o poder de Deus, não nem as palavras, é o poder através das nossas ações, reações e atitudes, né? Então, essa bem-aventurança aqui é para aqueles que realmente dedicam a sua vida em choro no mundo espiritual, em prol das pessoas, em prol da nossa comunhão com o próprio Deus. Bom, vamos depois passar para a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Isso, ser manso, é uma consequência da humildade. Jesus, ele foi manso, né? Jesus, ele foi confrontado, foi blasfemado. Jesus foi tido como Beelzebul. Ele estava anunciando a verdade, foi tido como mentiroso, você não sabe o que está falando. Como assim você vem cancelar as leis de Moisés e vem falar que você é o rei? Ele falou, eu nunca falei que eu sou rei, eu vim fazer a vontade do meu pai. Quem lê o livro de Mateus, João, Marcos, vai ver Jesus aqui sendo humilde, no confronto. Até quando ele foi crucificado naquela cruz, Pilatos ali, o povo, o que você fez? Você é o rei dos judeus? Ele falava, vocês que estão falando isso, eu não falei. Não falei que eu sou nada. E ele, sabe, sabiamente, manso, com paciência em prol, tanto que ele intercedeu pelo povo. Então, essa mansidão aqui é uma consequência da humildade. Uma pessoa que tem temperança, pessoa que se coloca também no lugar da outra, que tem essa paciência com o outro. Poxa, peraí, fulano errou comigo, deixa eu me colocar no lugar de fulano. O que eu faria no lugar de fulano? Será que eu não fiz igual ou pior? Como a mulher adúltera ali, né? Que ela ia ser apedrejada, Jesus estava escrevendo na terra ali e levantou e falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra nela. E os homens que tinham deitado com ela, pô, você também que injustiça, né? Queriam apedrejar a mulher, mas e os homens que deitaram com ela também, né? Que estavam ali naquela roda querendo tacar a pedra nela. E aí Jesus, mulher, seus pecados são perdoados, vai em paz e não peques mais. O problema é que tem gente que continua no erro, sabe que tá no erro, mas se apega achando que Deus é bobo, na misericórdia. Eu vou continuar errando aqui, porque no tempo certo eu vou pedir perdão. Uma coisa é a gente não ter consciência do que fez. E aí ele traz a consciência, a gente pede perdão e endireita os nossos caminhos. Outra coisa é a gente saber que tá errando e continua no erro. Então tem esse julgamento aí até diferente. Porque tem galardão no reino dos céus. Quem dá, ele vai devolver com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não porque a gente merece, mas é porque ele é o mestre para praticar essa reciprocidade, esse gatilho da reciprocidade. À medida que a gente se doa, ele acrescenta na nossa vida muito, muito além. E não, a gente não faz isso por interesse, que ele sabe, ele conhece nosso coração, entendeu? Tiago mesmo falou, vocês pedis mal. Vocês estão pedindo pro desejo do coração de vocês. Então, se o que a gente está pedindo não glorifica a Deus, a nossa oração vai ficar lá atrás. Tudo que a gente pedir para Ele, até um trabalho, é em prol de quê? Você vai glorificar quem com esse trabalho aí? Se a sua loja prosperar, a honra é de quem? Você vai ajudar quem com esse recurso, hein? Se eu colocar recurso na sua mão, se eu te fizer uma pessoa próspera, você vai contribuir com a vida de quem? O dinheiro é seu ou é meu? Você vai administrar o dinheiro para mim? Ou você vai tomar como se fosse seu, a glória é sua, o benefício é seu? Onde eu entro nessa aí? Né? Onde eu entro nessa? Então, tudo que a gente pedir, a gente tem que parar para pensar. O que eu tô pedindo a Deus é para glorificar a mim? Ou eu vou orar pelo meu marido para ele converter. Tá, você vai orar pro seu marido para ele converter, mas quem vai ser beneficiado com isso? Senhor, eu vou orar, eu quero que meu marido converta, porque eu quero que o meu casamento glorifique o teu nome. E quando isso acontecer, eu vou testemunhar a tua grandeza. Eu vou ajudar outros casais que passam pelo mesmo que eu vivo hoje. Um exemplo. Então, hoje eu vivo um conflito no meu casamento,
mas eu quero que o Senhor transforme a minha vida e a vida dele. Eu quero que a gente seja um cordão de 3 obras forte, porque eu quero testemunhar a tua grandeza, porque eu quero ter essa missão de levar essa transformação que o Senhor fez na nossa vida em prol de outros casais, que eu quero ajudar e contribuir para a vida de outros casais, para outras famílias. Ah, ok, gostei da sua intenção. Gostei. Você não tá pedindo só pra abençoar a sua vida e depois que eu abençoar, você sair da igreja. Você parar de buscar e parar de orar, porque seu marido já recebeu. Você entendeu? Então tem que ter uma intenção, e a intenção é honrar a ele. Então isso é uma chave muito poderosa. Toda vez que a gente dobrar o joelho, peraí, isso que eu tô pedindo vai honrar a quem? Então, saindo aqui do bem-aventurados mansos, a mansidão é um resultado da verdadeira humildade. É uma das virtudes do Espírito Santo na vida dos que nascem de Deus. Ela nos faz ser submisso ao Senhor e recusar qualquer pensamento de superioridade em relação ao próximo. Então, isso é mansidão. Eu não sou maior que ninguém. Eu não sei mais do que ninguém aqui. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Eu me coloco como o menor de todos aqui que estão aqui nessa live, de verdade, porque eu falo errado, eu escrevo errado. Não posso jamais achar que eu tenho um título, não, porque eu conheço mais que você, porque eu nasci do berço X, porque eu tenho 30, 20, 40 anos de convertida e eu conheço mais, eu tenho mais unção. Eu tenho batismo com o Espírito Santo e você não tem. Não. Isso não é mansidão. A gente é submisso ao Pai, ao Senhor. Jesus foi um exemplo disso. Eu vim para fazer a vontade do Pai, não a minha. Tudo era o Pai, é o meu Pai. Ele foi crucificado, Jesus, o rei dos judeus, porque eles que titularam ele o rei dos judeus, que ele nunca falou que ele era rei. Hora nenhuma. Ele anunciou a palavra com mansidão e humildade nas casas, foi passando, foi falando, foi pregando, foi falando de arrependimento, ficou irado quando necessário, jogou as barracas do templo pro alto, que o povo estava blasfemando o nome de Deus ali, os religiosos, né? Então, ele nos ensinou muito com as suas atitudes sobre o que é mansidão. Então, felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. Justiça é obedecer, né, a palavra de Deus, nos mínimos detalhes. E aí a gente envolve muitas coisas aqui. Sobre o que é ter vida com Deus. Uma pessoa que é justa com o seu próximo, pessoa que não fala mentira, uma pessoa que ela perdoa. E perdoar é um atributo dos nascidos de Deus, porque essa pessoa que tem facilidade. Não quer dizer assim, como que eu posso explicar isso melhor? O perdão, ele é mais difícil para quem não tem opa! O chefinho tá me ligando aqui. O perdão, ele é muito difícil para quem não tem a presença de Deus, sabe? Para quem tem a presença, é mais fácil. Se a pessoa faz isso assim, poxa, fulano errou comigo, eu perdoo e a gente tira esse fardo. Então, eu não sei se quem tá aqui é uma pessoa que tem mágoa de alguém. Então, isso você tá sendo injusto. Isso é injustiça, porque se a gente não perdoar, a gente também não vai ser perdoado por Deus. A gente não pode buscar de Deus algo que a gente não faz pelo próximo. É querer pelo próximo aquilo que a gente quer pra nós. Então, bem-aventurados esses que têm fome e sede, e buscam essa justiça, e buscam andar na justiça, e buscam glorificar a Deus através da sua vida, sendo pessoas justas, pessoas não só honestas, mas vivem pautados com aquilo que agrada a Deus. Que esses serão fartos. Ele faz questão de encher essas pessoas. Aqui na Bíblia que eu tenho, ela fala até tem uma explicação aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não basta querer. Não basta a gente querer só apenas a justiça de Deus. A gente tem que demonstrar e buscar isso. É preciso ter fome, sede, correr atrás. A gente tá com sede. Imagina a gente no deserto. Tá no deserto, você quer água. Tem sede, então você vai correr atrás, pelo amor de Deus, alguém tem água aí pra me dar? Você vai lutar por isso, a gente luta, tá com fome, eu preciso comer alguma coisa. No mundo espiritual, essa fome, essa sede, para que a justiça de Deus seja manifesta na nossa vida. A gente busca, corre atrás com temor e tremor para andar nessa justiça. Isto é, devemos desejar com todas as nossas forças que elas se manifestem em nossa vida. Não existe ninguém que ame mais a justiça do que o próprio Deus, ou que odeie tanto a injustiça quanto ele. O seu desejo é fazer justiça aos injustiçados.
É tão grande isso que o Senhor Jesus falou em fartar e saciar plenamente aqueles que têm buscado. Porém, a justiça divina não vem pelos nossos próprios méritos. Ela se manifesta pela fé na palavra de Deus. A gente precisa viver, né, pela fé. E a fé é realmente confiar nesse Deus, confiar na palavra e continuar seguindo, olhando para Ele. Mesmo que a gente não tá vendo nada, a gente continua manifestando a fé. As pessoas que vivem se lamentando pelos cantos devido às injustiças sofridas não terão alegria de ter seus direitos respeitados. Contudo, aqueles que recorrem ao trono de Deus terão o prazer de se banquetear com a perfeita justiça que vem do alto. Então, poxa, eu tô sendo injustiçado, eu vou no secreto, eu não vou ficar mandando numa live ou num direct. Eu tô sendo injustiçada porque a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, não tem autorresponsabilidade, vive chorando pelos cantos, vive reclamando e murmurando. Não vão ver a justiça de Deus, porque não estão manifestando o quê? A fé. Não creem, não, poxa Deus, peraí, eu tô vivendo essa injustiça, eu vou me revoltar. E eu creio que o Senhor que vai preparar a mesa diante dos meus inimigos ali e vai me justificar. Porque se eu estou no caminho certo, o Senhor vai mostrar que não sou eu que estou errada. É o fulano, ou é o ciclano, enfim. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Olha, tá vendo como é uma troca? Vou ser misericordiosa, eu vou ter misericórdia do meu próximo, vou perdoar o meu próximo, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou abençoar a vida do meu próximo e... Enfim, vou ser um intercessor do meu próximo, vou orar pelo meu próximo, vou chorar pelo meu próximo, pela salvação do meu próximo, vou ter essa misericórdia deles e as pessoas que me odeiam. A gente tem que incluir essas pessoas nas nossas orações. Senhor, abençoa. Não é no Pai Nosso, a gente não ora isso? Perdoa os minhas falhas, os meus erros, como eu perdoo quem tem me ofendido. Mas na prática é diferente, né? Orar assim o Pai Nosso rapidamente é lindo. O Pai Nosso é uma oração poderosa. Mas e na prática, né? Me perdoe assim como eu perdoo o meu próximo. Será que eu tô perdoando mesmo? Não, mas o meu problema, assim, sabe? A pessoa errou demais comigo. O erro foi muito, muito, muito grave. Eu não consigo. Então tá faltando unção. Tá faltando o poder de Deus. Tá faltando a presença dele aí. Não tem, o caráter dele não tá sendo manifesto. Então, de certa forma, eu não tô agradando a Deus. Eu tô afastada dele. O que eu preciso fazer pra restituir o meu altar, para voltar até aquela humildade, se eu me afastei ou se eu nunca tive perto? O que eu preciso fazer? Porque se eu tô tendo esse tipo de sentimento, tem alguma coisa que tá errada. Até a questão da gente parar e refletir, só que a gente não faz isso. Porque a gente não quer se enxergar de fato. Se enxergar dói. Dói muito. Então, por isso a gente precisa ter essa humildade que volta lá no início das bem-aventuranças. Então, essa é a misericórdia. Você tem misericórdia do próximo? Deus vai ter misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ninguém consegue ter um coração verdadeiramente limpo sem que tenha experimentado a regeneração e a renovação do Espírito Santo. A pureza do coração implica em ter uma mente livre de pensamentos impuros, de desejos, sentimentos pecaminosos, de cobiça, de mágoa de novo, malícia, orgulho, ser uma pessoa egoísta e tudo o que mais é contra a santidade do Deus vivo. Um coração limpo, não é uma pessoa orgulhosa, não é uma pessoa que tem malícia, que julga o próximo, que se acha a super santa, né? E enfim, assim, coração limpo é difícil, só que é só o próprio Deus para purificar e limpar, é só quando ele realmente habita. Lembrando, nós somos falhos e pecadores. Deus está procurando pessoas justas, pessoas sinceras, com essa pureza de entrega, de humildade. Não pessoas perfeitas, porque isso ele já sabe que a gente não é. E nunca vai ser. Mas ele quer nos moldar para que a gente seja justo. E ser justo é possível. Muito possível com a presença de Deus dentro de nós. Por isso que o nosso foco tem que ser buscar o fogo de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. A gente tem que verbalizar isso, que o Espírito Santo não... Há outro escândalo, que as pessoas ficam malucas. Todo mundo tem o Espírito Santo. Todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Então, por que ele falou com Nicodemos, se Nicodemos não nascesse de novo, ele não ia herdar o reino dos céus, hein? Por quê? Por que João falou, eu batizo com água, mas vai virar aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo de Deus, que é o
O batismo com o Espírito Santo é o fogo de Deus dentro da pessoa. E os discípulos? E você sabe que a gente não precisa, por exemplo, do Espírito Santo para expulsar demônios. Os discípulos expulsavam demônios sem o batismo com o Espírito Santo. Os discípulos profetizavam ali e determinavam na vida das pessoas sem o batismo com o Espírito Santo. Eles andavam com Deus, Jesus. E aí, só que quando eles, lá em Atos, no dia de Pentecostes, receberam o Espírito Santo, eles foram batizados, eles estavam reunidos, orando e buscando a Deus. E veio sobre eles um vento impetuoso e foram vistas sobre eles línguas repartidas de fogo. O fogo de Deus desceu sobre a vida deles. Eles foram cheios do poder de Deus. Mas é um poder para quebrar fortalezas. É um poder para quebrar as forças do inferno mesmo. E se todo mundo que fala que é cristão tivesse esse poder, o mundo já estava salvo. Se todo mundo tivesse esse nível de poder do Espírito Santo, a sombra de Pedro passava e o povo era curado. Cadê esse nível de unção no dia de hoje? Porque a gente vive no evangelho raso, só apegado ao amor, que ele é muito importante, porque sem amor nós nada somos. Mas se nem por amor a gente está entregando a vida para Deus, pelo amor por aquele que ele fez, a gente acha que ele deve a gente alguma coisa, né? Nem por amor a gente está conseguindo ficar na presença dele uma hora. Como que a gente quer ter vida com Deus se não se casar com ele? Porque ele não é nosso garçom, mas que ninguém aguenta ficar casado com alguém que vê de vez em quando, que fala rapidamente, que não tem intimidade, não tem como. Deus é espírito e a gente pode trazer parábolas da vida física para a vida espiritual. Então, o amor, ele é importante, mas nem por amor a gente está entregando a vida para Jesus, né? Muitos vão e tudo bem, vai por conta de um problema, mas e aí? Deus vai lá e mostra que esse problema não era o principal. O principal é o fogo de Deus habitando dentro dessa pessoa. Isso é realmente muito, muito forte, né? E é pra gente refletir mesmo, tá? Pra todos nós, eu tô aqui aprendendo junto com vocês. E me causa um temor muito grande isso aqui, porque o que Jesus fez por nós foi muito, muito poderoso. A gente muitas das vezes não valoriza isso. E é de qualquer jeito. Só a vida que a gente leva já mostra que a gente não valoriza, muitas das vezes. A gente tem tempo pra tudo, mas pra ele é o que sobra. É o que sobra. Por isso a gente tá sacrificando ali pra fazer esse propósito de 40 dias, pra gente desenvolver esse hábito de oração, de estar mais tempo com ele. Porque se a gente não passar por cima das nossas vontades e não perseverar, enquanto eu não me transformar e não tiver essa sede, sabe? Essa fome, não vai haver transformação na nossa vida. Então, hoje em dia, não tem o poder que tinha quando a igreja começou. Tinha perseguição, morte. Estevão foi apedrejado porque ele anunciava a verdade. Então, a sombra de Pedro passava, o povo era curado. Eram muitos milagres que aconteciam e era batismo com o Espírito Santo. As pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, as pessoas se convertiam de verdade e a igreja crescia. Mas, hoje em dia, infelizmente, não tá faltando o poder de Deus, tá faltando o fogo de Deus, tá faltando esse fogo, esse fervor, essa sede. Por isso ele deixou essas bem-aventuranças pra gente se avaliar. E no secreto, não é numa live aqui, né, nos comentários, no secreto, ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu reconheço que eu tenho sido falha e eu preciso desse fogo. E como que eu faço para alcançar ele? Porque eu quero esse fogo não pro meu bel prazer, para colocar uma medalha no pescoço. Eu quero esse fogo para me colocar à disposição e fazer parte do teu plano, não do meu. Que eu renuncio. A gente tem que renunciar. Quem tem ter vida com Deus tem que renunciar à própria. Quem quiser ganhar no reino dos céus tem que perder. E aí, quem tá disposto? Quem tá disposto a perder? A viver uma chacota mesmo? Quem tá disposto a ir lá no presidente e falar, olha, vai faltar... Como Elias, né? Chega lá no presidente, ó, o céu vai fechar e não vai chover. O povo vai rir da cara da pessoa, né? A pessoa vai ser presa, vai sair no jornal, na Globo. Quem tá disposto a enfrentar ali o poder, né? O governo e falar, assim diz o Senhor. Então, né? Onde está o Deus de Elias? Não. Onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Nós... estamos tendo essa unção aí que Elias tinha. Bom, pessoal, depois a gente vai finalizar aqui as bem-aventuranças. Deixa eu ver onde que eu parei. Porque senão vai ficar muito extensa essa live. Eu sou uma pessoa que entra e vou falando, né? Se eu pudesse, eu ficava aqui realmente o dia todo. Então, a gente falou nos limpos de coração. A gente fala na terça-feira que vem
sobre o restante das bem-aventuranças, se você quiser ler aí Mateus 5 até 16 na sua casa, aí a gente volta na terça-feira que vem e termina de ler sobre o que é, de fato, fazer a vontade de Deus, o que agrada a Ele através das nossas atitudes. Deixa eu só ver o que vocês estão mandando antes de finalizar aqui. Há umas passagens, Atos é muito forte, né? A gente tá lendo Atos. A gente tá lendo Atos lá no propósito. Eu já tá no capítulo 5. Eu fui traída há anos atrás e vivi com isso muito tempo. Isso me travou muitas coisas. E esse ano eu consegui liberar perdão. Eu tirei. Parabéns! Deus abençoe abundantemente a sua vida. Eu tenho certeza que saiu um fardo aí por ter perdoado, viu? Parabéns pela decisão, porque perdão é decisão. Tem sido bênção demais esse tempo com Deus. Cacau, tá fazendo propósito. Deus abençoe sua vida. Te fortaleça. Bom dia, sou Daiane de BH. Que show, Dai. Pertinho, hein? Tô em Betim. Vamos lá fazer uma oração. Deus, muito obrigada. Tenha misericórdia de nós. Nós não sabemos nada. E obrigada por nos revelar a tua grandeza. E eu peço que o poder do Senhor venha se manifestar na vida de cada um de nós aqui. E se essa live foi uma live feita de homens, foi uma live física, que nada venha acontecer. Mas se é uma live que é uma revelação da tua palavra, se tem o poder do Senhor aqui, o Senhor precisa testificar no coração dessas pessoas que estão aqui com corações sinceros. Que eu sei que o Senhor só fala com o coração aquebrantado. Coração que tá rígido, que tá apegado aos seus conhecimentos próximos, eu sei que o Senhor não consegue penetrar, mas mesmo assim eu oro, intercedo para o Senhor aquebrantar, para o Senhor se revelar, para o Senhor dar o dom do arrependimento para cada um de nós que aqui estamos, e que a tua glória seja manifestada, e que haja salvação aqui no meio de nós, que o Senhor levante pessoas sedentas, com sede da tua justiça, com sede da tua luz, com sede de ganhar almas, com sede do teu fogo, com sede do teu Espírito. Pessoas cheias do Espírito Santo, que vão quebrar fortalezas, que vão se unir num só propósito, num único caminho que leva até o teu trono. Que vidas aqui sejam transformadas, que os enfermos sejam curados, que sinais aqui sejam operados para que o teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. Nós entregamos aqui o nosso dia em tuas mãos, os nossos sonhos, projetos, tudo que a gente pensou um dia, nós substituímos por aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, pessoal. Até terça-feira que vem, no mesmo horário, 8 horas da manhã, em Café com Fé BH, ó, Instagram só de devocional. Lá acontece segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Esse mesmo encontro. Então, se você tem sede e reconhece que precisa mais disso, então só você começar a seguir e tá com a gente. Segunda-feira às 18, quarta às 18 e sexta também às 18, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe.